Bom, os antigos sempre tiveram problemas em suas civilizações, né, nas civilizações antigas. Sempre houve problema por falta de visibilidade em alguma coisa. Até hoje existe, né? A gente vê na política vários problemas sociais que ou não vê ou finge que não vê. Muitos realmente não vê, não tem como. Tá remoto, tá geograficamente remoto dos grandes centros, então não tem como ver. Até nos grandes centros tem problemas sociais que, enfim, não é percebido, né? Se você não é percebido, não é lembrado, logo não é tomada nenhuma decisão em cima disso. Mas, voltando lá para a Grécia Antiga, existia uma cidade chamada Aleteia, conhecida pela sua paixão pelo debate filosófico, mas também pelo caos em sua administração. Péssima administração, nada, coisa muito semelhante com hoje, né? Com os dias de hoje em nossa sociedade também. Né? Nossas cidades têm péssimas administradores. Aquela cidade ela enfrentava um problema crítico. Né? Suas colheitas diminuíam ano após ano, decadência total. A fome começava a se espalhar, as pessoas culpavam tudo e a todos. Deuses irritados, ventos, né, do destino, ou até mesmo preguiça dos agricultores, a gente tende a colocar culpa em alguma coisa. No meio desse tumulto surge um filósofo chamado Anaximandro, discípulo de Tales, que já era conhecido por suas reflexões sobre a natureza e os princípios básicos do mundo. Ele tinha algo a mais. Ele acreditava que a compreensão do mundo dependia de observar os fenômenos de forma sistemática e ordenada. Me lembra Descartes. Descartes é quem gosta de sistemas, por isso o sistema cartesiano. Mas enfim. Naquela cidade ninguém sabia exatamente por que as colheitas estavam fracassando. Os agricultores trabalhavam mais, mas não entendiam o solo. Os líderes ordenavam rituais para apaziguar os deuses, porque eles achavam que os deuses estavam irritados ou coisa parecida. Mas não olhavam para o céu. Né? Veja, um monte de gente faz um ritual para os deuses se acalmar, mas eles não observam os fenômenos naturais. Tudo bem, tem a sua crença. É a crença, não é para tirar aquela crença. Tem a crença, mas observa o que está à tua volta. E os cidadãos debatiam incessantemente, mas ninguém reunia dados ou fazia conexões claras. O problema era a falta de visibilidade. Não havia um registro dos padrões de comportamento da natureza, nem da forma como os recursos da cidade eram utilizados. Anaximandro trouxe um conceito filosófico fundamental, o arqué, ou arché. É um princípio primordial que governa todas as coisas. Significa isso. Ele acreditava que tudo no universo tinha uma causa subjacente e que essa causa poderia ser compreendida se fosse observada de alguma forma cuidadosa e com um sistema, de maneira sistemática. Ele decidiu aplicar a filosofia, o que ele pensava, naquela cidade, a crise que estava acontecendo naquela cidade. Então ele não deu outra, ele começou a anotar tudo o que via. Os padrões de clima, padrões de solo, comportamento do solo, as práticas dos agricultores. Nos padrões de climas, ele anotava dias de chuva, dia que chove, dia que não chove, sol, vento, temperatura, quais áreas eram mais férteis e quais estavam secas, como aravam a terra, plantavam, como irrigava. Nossa, esse cara irriga esse lado tá irrigando mais que o outro, ou o outro pega água, mas pega menos. Ia guardando esses registros, se assim podemos dizer. Ao analisar esses registros, Anaximandro percebeu que os eventos estavam conectados. Ou seja, quando a chuva caía mais tarde no ano, o solo ficava seco antes da época do plantio. Quando o vento soprava de uma certa região para outra região, a água evaporava mais forte. Ele começou a mapear o fluxo desses eventos. Óbvio que ele faria isso. Como o ciclo da natureza se conectava ao ciclo da agricultura. A gente faz isso o tempo inteiro hoje. Quer dizer, nós não, né? Mas a galera de meteorologia faz isso. Por fim, Anaximandro introduziu algo mais inovador. Ele começou a medir e comparar. Ele anotava a quantidade de chuva em jarras marcadas
e comparava ano após ano. Ah, aumentou, baixou, diminuiu, subiu mais, triplicou, enfim. Anotava dados de maneira. Isso são indicadores quantitativos. Observava a altura das plantações em diferentes tipos de solo. Media o tempo entre as chuvas e o plantio, descobrindo a época ideal para semear. Tudo isso indicador quantitativo, de quantidade, é número. No final das contas, isso se representa pela linguagem matemática número, numeral. Né? Qual foi o resultado que ele começou a ter? Os insights, as ideias boas de Anaximandro. Aquela cidade passou a ajustar o calendário agrícola, como a gente faz hoje. Tudo tem um calendário. Inclusive, puxando um ponto aqui para quem investe em empresas do solo, empresas do agro, sabe que agronegócio, as commodities, são sazonais. Num período ela pode estar muito bem, no outro período ela pode estar em baixa. Quem investe nessas áreas já sabe disso, é sazonal. Ou seja, porque já teve um histórico para trás de pesquisa, de observação de dados e tudo mais. Claro, um conjunto de gente, de pesquisadores. Né? Mas voltando para aquela cidade. Identificar os insights que ele teve ajudou aquela cidade a identificar os melhores solos, né, para o plantio e as técnicas de irrigação baseadas no vento e na chuva. Reduzir as práticas agrícolas ineficientes, como plantar em áreas com baixa fertilidade. Se o solo não tem nutrientes suficientes, você vai plantar ali para quê? Só vai gastar energia, esforço e não vai dar resultado nenhum. Com o passar do tempo, a cidade começou a se ajustar e recuperou, começou a sair da fome, da crise. Essa filosofia faz total sentido com os pilares da observabilidade, que é log, trace e métricas. Quando ele registra dias de chuva, sol, o vento, qual era mais fértil, qual era não é, qual tá mais seca, qual não tá, como que arava a terra, enfim. Isso pode ser comparado a logs. É uma sequência de eventos que acontece no tempo. E se guarda. Muitos desses eventos podem ter um fluxo, uma relação, um fluxo. A isso damos o nome de tracing. Quando a chuva caía mais tarde no ano, o solo fica mais seco antes da época do plantio. Então, aqui ele percebia uma certa relação. É relação entre os eventos. Quando o vento sopra de uma certa região para outra região, do leste para o oeste, do norte para o sul, o vento evapora mais rápido, a água evapora mais rápida. É uma relação. Ele fazia essa relação. A mesma coisa pode ser feita em observabilidade no pilar de tracing. Você vai dizer, Yuri, mas tracing é quando você passa por vários serviços. Não necessariamente. Tracing é uma sequência de coisas que importam para o teu negócio. Nesse caso, a chuva cair mais tarde no ano, o solo fica mais seco antes da época do plantio. Veja uma sequência. Ele pegou uma sequência de logs, descobriu que tem mais chuva. A chuva está caindo já no finalzinho ali do ano. Portanto, boa parte do solo o ano inteiro ficou seca e fica ruim para o plantio. Veja. Ele deu um span. Quando você estuda métricas, tracing, você vai conhecer o conceito de span. É um bloco de sequência. De uma sequência de eventos que aconteceu. Mais para frente, ele anota a quantidade de chuva numeral. Aqui, os indicadores quantitativos. Anota a quantidade de chuva, a altura das plantações, compara ano após ano. Isso é métrica. Isso damos o nome de métrica. Por que eu trouxe essa história? Porque isso está em diversos lugares. Isso está em empresas, diversas empresas fazem isso o tempo inteiro. E na computação não seria diferente. Na computação a gente traz esse conceito bonito de observabilidade, que tem 3 pilares, que é guardar os registros, os eventos. Cara, guarda todo tipo de registro. E dentro dos logs você tem log de informação, log que é crítico, um log que ele pode dar um erro, que a gente chama de warning. Log crítico é quando tem problema no teu negócio. Cara, vamos supor, você trabalha numa empresa de seguros. Você vende apólice de seguro. Uma apólice de seguro você pode renovar a apólice. Porém, às vezes, dependendo da empresa, tem uma regra em cima dessa renovação. Existe uma coisa chamada sinistro. É quando você aciona o seu seguro. Se você tiver
uma regra para tua empresa. Se você tiver 3 sinistros, você não pode renovar. Aí vamos supor que você tentou renovar, sendo que você tem 3 sinistros. Um erro. Isso pode ser um log crítico para tua aplicação. E ele pode subir como um log crítico. Isso vai quebrar a sua aplicação? Não, não necessariamente isso vai quebrar a aplicação. Uma exceção, quando estoura uma exceção, você pode dizer que é um log crítico. Ou não. Aí vai depender do teu caso. Nesse caso, a gente diz que é log crítico. Depende da empresa. A empresa que diria que sim, a empresa que diria que não. Eu diria que sim por um motivo. Lá na frente, eu quero ver todos os log críticos de quem tentou renovar uma apólice, sendo que ela já tinha 3 ou mais sinistros. Isso é interessante. Você vai conseguir ver com uma métrica boa lá na frente. Ou você coloca um log crítico, só para você ver lá na frente depois, ou você cria uma métrica customizada para o teu negócio, que você pode fazer também. Mas aqui eu vou falar sobre métricas que já vêm padrão em certos sistemas. Tá? Daqui mais para frente eu falo um pouquinho. Então, você tem o trace, que é aquela sequência de causas e eventos, né? Como fez com o ciclo natural lá das plantações, da terra que não estava recebendo chuva regularmente durante os meses certinhos. Ficou muito seca e, portanto, ficou boa para plantação. Então, isso é um trace. E métricas é a medida, é o padrão quantitativo, indicadores quantitativos. E você vai comparar ano após ano, em certos períodos. Você compara dia após dia, compara semana após semana, mês após mês, trimestre após trimestre. Você é quem decide, depende do teu negócio. Então, vamos supor aqui uma aplicação na área de seguro. Eu trabalho na área de seguro, mas vamos supor uma aplicação que ela tem o seguinte: você tem vários microserviços, 3 serviçozinhos, 3 multiprocessos, multicores, tá em pods no teu Kubernetes separados. Então 3 microserviços, vai. Mas você tem um banco de dados. Você também, além desses 3, está usando um banco de dados no SQL Server. Você está usando um cache distribuído com Redis. Você está usando RabbitMQ para enviar mensageria assíncrona. Você também está usando algum armazenador de blob, um storage. Qualquer uma, não interessa. E você também tem a tua aplicação em .NET. Eu escolhi .NET, mas você escolhe a que você quiser. Pode ser Python, Ruby, não interessa. O que eu quero dizer aqui é que essas aplicações, banco de dados, esses tipos de banco de dados, essas filas, brokers distribuídos, elas têm dentro de si métricas que você pode ver na tua aplicação no teu ELK, que é o Elasticsearch, a stack do Elastic, ou você pode ver na stack do Grafana. Por exemplo, na stack do Grafana você tem um Prometheus. Nada mais ele tem um banco de dados embaixo dele que ele coleta todas as métricas de qualquer lugar, não só da sua aplicação normal que você criou da tua API. Então, do teu banco, ele vai conectar via SQL Exporter pro Prometheus, por exemplo, ele vai conectar no teu SQL Server. Cara, ali você vai conseguir ver, vai conseguir fazer profiling, conseguir ver uso de CPU. Você não vai ter que escrever código para ver o uso de CPU e nem consultar o SQL Server. Você vai consultar o teu Grafana no teu Prometheus. O Grafana bate no Prometheus e puxa o dado e te mostra bonitinho. Você vai ver uso de CPU, uso de memória, latência de entrada e saída, o tempo de vida útil das páginas do buffer pool. Aí, se você tiver um DBA, um cara que entende mais, ele vai te mostrar isso com um nível de detalhe muito maior. Para ele vai ser interessante. A taxa de execução em lotes das consultas, número de conexões ativas, isso tudo no SQL Server. Pode ser qualquer banco, vai pegar isso tudo também. Número de deadlocks, né? Sobre o teu banco de dados, ele está online, não está online, número de transações, fragmentação de índices, número de linhas por tabela. Isso é muito interessante. No Redis eu consigo saber também coisas muito parecidas. Memória, o número máximo de memória que está configurado, o uso de CPU, o número de chaves armazenadas, o total de comandos processados e por aí vai. Latência eu consigo descobrir. No RabbitMQ eu consigo descobrir mensagens prontas para consumo, mensagens não confirmadas, total de mensagens na fila. Cara, uma penca de coisa. Coloca no Google o nome da tua aplicação e métricas. Não interessa, MongoDB vai ter, MySQL vai ter, Postgres vai ter, SQL Server vai ter, o Kafka vai ter. Todas essas aplicações mais grandes, elas terão embaixo dela as métricas falando de si. Por exemplo, o Azure Storage,
Ele vai me mostrar o espaço que eu estou usando, o total, o número de objetos armazenados, dados que foram transmitidos para fora, que saíram do Azure, da storage da Azure e foi para fora. A AWS tem a mesma coisa, ou CI, GCP. Então você já começa a ter uma outra visão agora. Uma visão de cara, eu tenho muitas métricas boas, além de eu conseguir ver log na minha aplicação que eu escrevo, eu vou escrever logs lá e eu consigo ver tranquilamente, sem problema nenhum. Ah, eu passei por uma função aqui que ela é muito importante, que é o log do usuário. No log eu coloco lá uma informação, usuário Yuri acabou de logar. Né? Vamos supor que eu não consegui, por algum motivo, não consegui renovar minha apólice de seguro. Você coloca um log Yuri não conseguiu renovar uma apólice de seguro. E depende e tem uns níveis de log que você customiza, você pode usar, depende muito do teu negócio, do que tu vai fazer. Se uma operação é muito arriscada, como abrir um arquivo, por exemplo, e você não conseguiu abrir o arquivo e estourou uma exceção, você põe um log crítico. Cara, isso aqui era para ter aberto esse arquivo, ou fechado o arquivo, ou ele ter sido concluído, de alguma maneira não foi, você põe um log crítico. E por aí vai. Você tem também métricas, essas são as mais interessantes, que são as de negócio, as métricas customizadas. Cara, qual foi a quantidade de apólices que teve no mês de janeiro de 2024? Você busca isso brincando. Bate no teu Prometheus, no teu Datadog, no teu Elasticsearch, você consegue descobrir. No Kibana, né, do Elasticsearch, você consegue descobrir isso brincando. Desde que você tenha essas métricas configuradas na tua aplicação. Simplesmente você vai baixar um SDK, um pacote, um SDK, um Nugget para C Sharp, um pacote do Python, Node, não interessa. Você vai baixar um pacote e você vai conseguir criar a métrica e ele consegue enviar para tua aplicação favorita ou a aplicação que a tua empresa usa. Olha que interessante que você pode ter. Cara, você com isso em mãos, você consegue agregar o valor para tua empresa num nível absurdo, porque agora as perguntas que você faz são mais interessantes e também você começa a entender quem é do produto. Quando ele vem dizer, nossa, a quantidade de usuário está aumentando, a gente precisaria ter uma visibilidade disso melhor. A gente está tendo muito usuário, eu queria saber quantos usuários estão conseguindo se conectar e permanecer conectado. Sacou? Ah, eu quero saber quantos usuários compraram apólices do zero, tipo, agora, apólice do zero, sem renovar. Você consegue saber com uma métrica customizada. Você cria a tua métrica. Basicamente vai ser uma classe no teu código C Sharp, no teu código Java, uma função no teu código Python, no teu código Haskell. Não interessa, a linguagem não interessa. Isso pouco importa. Então veja, na sociedade antiga, o cara tinha problema por falta de visibilidade. Hoje também temos a mesma coisa. Eu peguei essa história para fazer um comparativo com os logs, gravar registros, o tracing, você passando por vários serviços. Por exemplo, já ia acabar esquecendo de falar do tracing. O tracing é muito interessante. Suponha que eu acabei de logar na minha aplicação. Então eu vou para o serviço que loga lá, o serviço que é responsável só por identidade. Geralmente é chamado de serviço de identity. Depende da aplicação, mas pode colocar qualquer nome. Check-in, identity, enfim, você que escolhe. Você passou por lá. Tô logado. Qual foi o próximo request que eu fiz? Contratar uma policy. Contratei, fiz uma cotação. Depois eu contratei uma policy. Ok, chegou no meu e-mail. Cara, isso passa pelo serviço de identidade para você estar logado. O cara que te vendeu a policy tá logado. Depois ele foi pro serviço de cotação. Depois do serviço de cotação, ele foi pro serviço de apólice, de emissão de apólice. Depois desse serviço, ele foi para um serviço de notificação, que é o serviço responsável por enviar ou mensagem no WhatsApp, ou mensagem via e-mail, ou um SMS, se possível, qualquer coisa do tipo. Sacou? Aí você quer dizer, Yuri, eu quero saber o mesmo request que ele fez, por onde ele passou, por todos esses caminhos. Porque no front-end do cara, ele não percebe que ele tá fazendo, tá passando por vários sistemas. Ele só tá clicando num botão. E mais nada. Ele só tá clicando num botão e pronto. Ah, fiz a cotação, ok. Preencher, pagou, recebi o pagamento, beleza. Passou pelo serviço de pagamento. Então, se você quer saber
Desde quando o cara logou, ou desde quando ele fez a cotação, até chegar no serviço de pagamento e está concluído o pagamento, via Pix, cartão de crédito, débito, não interessa. E depois disparar um e-mail ou uma mensagem no WhatsApp dizendo que foi contratado, isso tudo, cara, é o spam, a sequência de eventos que me importa. Importa para aquela venda, para uma venda, me importa. Então, esse conjunto, essa sequência de dados de request, lá você vai ver um request e o tempo que demorou em cada request, que você pode até dizer o seguinte, cara, tá demorando muito. O cara para vender o apólice tá demorando muito. Qual é o sistema que tá deixando ele mais lento? Você olha no trace e você descobre na lata quem tá demorando muitos milissegundos. Às vezes ele tá indo pro banco e a query tá demorando, você já descobre qual é o sistema só olhando o tempo. No teu, no teu Grafana vai ficar uma barra gigantesca assim, uma barra enorme. Várias barrinhas compostas. Uma abaixo da outra. Uma maior, outra menor, outra menor, outra menor. E você vai ter uma inteira. Coloca no Google Grafana Tracing. Você vai ver várias imagens semelhantes. Você vai entender o que eu tô falando. Então, volta para esse tema de observabilidade. Estuda mais um pouquinho, lê bastante sobre observabilidade. Pesquisa no ChatGPT, pesquisa no Google, não interessa o meio. Tudo é fonte de informação. Pesquisa no YouTube, tem vídeos excelentes aqui no YouTube. Então, isso é só uma tangente nessa superfície. Só toquei a superfície. Tem muito mais coisa, bem mais interessante por debaixo dos panos. É isso aí. Valeu, até a próxima.